para o menor número de rostos físicos possível, tá? Então, se eu tenho 100 máquinas, digamos que ele consiga fazer a façanha de mover para 10 máquinas, eu economizei aí 90 máquinas ligadas. Então, talvez não seja essa conta, talvez seja uma outra conta, depende do teu parque, talvez possa cair para 50%, eu te garanto que cai para bem mais, tá? Então, eu tenho um consumo de energia inferior, tá? E aí no vídeo vocês vão conseguir entender isso aí. Então, nessa feature, eu consigo mostrar para as empresas e falar assim, olha, eu quero desconto no imposto. Eu estou provando que eu consigo economizar energia. Tá? Ainda tenho visto poucos utilizar essa feature, mas já tem empresas já utilizando. E funciona, viu? Não é laboratório, não. Nós temos, lá na empresa, nós temos mais ou menos um parque de 1000 máquinas virtuais, por aí. Tá? Entre, não lembro de cabeça, mas hosts físicos eu devo ter 30, 40 hosts físicos, não tenho isso. Um pouquinho mais, 40 máquinas. 40 máquinas físicas para uma média de 1000 máquinas virtuais. Tá? E aí eu tenho diversas aplicações. Temos aplicações que rodam auxilia a nota fiscal paulista, nota fiscal eletrônica, posto fiscal eletrônico, enfim. Para quem não conhece o que é a Secretaria da Fazenda, na verdade, uma das que ela atende, na verdade, o recolhimento de todo o imposto do Estado. Então, todo o imposto das prefeituras, como o IPVA, IPTU, enfim, vai para lá, e diversos outros impostos, todo o imposto vai para lá. Então, o processamento, ele é alto e não é brincadeira, é nível crítico, não é laboratório, funciona e eu comprovo. Está falando propaganda? Não ganho na venda. Não estou fazendo propaganda, na verdade estou falando de algo que funciona no nosso parque, tá? Que funciona muito bem. E aí, pessoal, é claro que dentro dessas features tem mais, tá? O tempo não dá para falar sobre tudo, mas dentro desse ambiente virtualizado, eu não poderia deixar de ter também a parte de rede virtualizada. Então eu falei de storage virtualizado e também nós temos a parte de rede que chama, esse módulo que se chama vSwitch. Tá? Não vai dar para entrar em detalhes do vSwitch, mas exatamente como você faz na tua LAN, exatamente como você faz na tua rede, você consegue fazer vSwitch, VLAN, enfim, você consegue criar suítes virtuais, roteadores virtuais. Mas eu não quero utilizar o módulo da VMware do vSwitch. Não quero. Eu tenho os meus suítes da Cisco que integrar. Pode. Tanto que a VMware ela tem uma parcela, se não me engano, 5% também da capital da VMware. E eles têm integração e você consegue fazer. Você consegue gerenciar todo o teu parque utilizando o teu switch e gerenciar os teus switches através do vCenter. Tá? Bem bacana. Perguntas? Fui rápido. Alguém quer que eu volte para uma parte? Não? Então eu vou passar um videozinho, tá? Para a gente entender o DPM, tá? Que é essa feature que ela entra no Green TI. E aí eu vou narrando aqui um pouquinho, aí o Eder vai baixar um pouquinho o volume, e eu vou narrando aqui um pouquinho do que é o DPM, ok? Só para vocês terem uma noção de como funciona. Então, pessoal, aqui eu tenho 4 servidores, tá? No dash. E aí eles fizeram a medição
desses 4 servidores. Nós estamos utilizando, nesse momento, 520 watts, tá? E tenho 3 servidores em stand-by. Então, são 8h59 da manhã, tenho 108 VMs, apenas em um host físico. 9 horas da manhã, alguns servidores começam a entrar em operação, começam a utilizar recursos, então e-mail, web. Então a monitoração, ela começa a pegar isso, e ela começa, pessoal, a fazer a migração automaticamente das minhas máquinas virtuais, tá? Então, ó, ele deu uma pausa aqui, então eu tenho alguns mail servers, alguns web servers, e a migração ela é rápida mesmo, entendeu? Talvez seja um pouquinho mais lento, mas ela é rápida. Então, nesse momento, eu já estou utilizando 900 watts com 2 servidores. Então, ele já migrou com as máquinas virtuais e já tem 2 hosts físicos operando. Aí ele mostra, né? Algumas já migraram. Então, pode ver que algumas já foi para o segundo. Pode continuar. E aí continua, né? Os recursos continuam sendo utilizados. Migração virtual continua acontecendo. Já foi para 1.400 watts. 3 máquinas ligadas. Algumas aplicações mais pesadas começam a acontecer. Então foi para 2.100 watts já utilizando nesse exemplo que eles citavam. Nós tínhamos quanto? 400? 500? Foi para 2.100 já, pode continuar. E aí o processo inverso é a mesma coisa. Olha só, dá um pausa aí. Nesse exemplo, eu tenho 18.000 caixas postais, tá? E olha, eu vou te falar, é um ambiente grande. Tá? Na Cefaz nós temos mais ou menos 12.000 usuários, 18.000, isso em todo o estado, né? Todas as secretarias. Então, 18.000 mailbots é um ambiente bem grande. Eu tenho transferências aí de 350 megas de I/O de disco. Eu tenho, não sei se ele vai mostrar aí, mas não sei se é esse exemplo, mostrava também as transações de banco. Pode continuar. Acho que é 35.000 ali, né? 35.000 dB, transferências por minuto. E aí, 5 horas da tarde, começa o processo inverso. O pessoal começa a ir embora, e aí começa o quê? Os recursos a voltarem como estava de madrugada. E a economia, ela entra em ação. Tá? Ah, mas ó, 55% de economia foi o que conseguiram nesse exemplo. Isso para 4 máquinas, talvez até pode considerar pouco. Já é um número até considerável. Se for na sua casa, né, a energia já vai mudar. Mas numa empresa, pessoal, 55% de economia é uma economia bem considerável.